Vírgula, gente. Vírgula. Eu me lembro que. Aliás, você deve se lembrar também, que sua professora sempre dizia: sempre que você fizer uma pausa, você coloca uma vírgula. Aí tu vai tossir, como eu estou tossindo bastante aqui. Vou colocar uma vírgula na redação. Vou tomar um café. Uma vírgula. Então, uma pessoa falou comigo, eu vou botar uma vírgula. Então, essas pausas são muito subjetivas. Mas o uso da vírgula, gente, existem dois tipos de pessoas, que usam vírgulas e as que não usam, né? E assim, vírgula não é necessariamente intuição, vírgula é lógica, tá? Vírgula é lógica. Você tem que entender uns casos proibitivos para não cometer essas gafes, esses desvios. Mas vírgula não é fantasma, ao contrário dessa figura lúdica que a gente colocou aqui. Olha só, vírgula é muito importante, gente, para o entendimento, para a coerência, para tudo. Olha só isso aqui. Estava num ônibus, né? A frase original era: tem lugar melhor para você expressar a sua arte. Ponto. Não rabisque o ônibus. Mas olha como é importante a pontuação. E a pessoa espirituosa. Tem lugar melhor para você expressar a sua arte? Não. Rabisque o ônibus. Então, a pontuação é fundamental para deturpar ou para tornar mais clara uma comunicação. Olha isso aqui. Deus odeia o racismo em você? A pergunta, né? Deus odeia o racismo em você? Não, ele deve odiar o racismo. Se você é racista, talvez, né? Deus odeia o racismo, vírgula. E você? Né? Olha só. Um dia a gente aprende a dar. Um passo só de cada vez. Para que essa vírgula, amada? Um dia a gente aprende a dar o quê? Olha só isso aqui. Esqueci de dar. Boa noite. Ai, gente, isso é muito quinta série. Esqueci de dar. Boa noite. Tem aquela clássica também, né? Como você tá? Perguntando, como você tá? Olha isso aqui, ó. Como você, tá? Já muda. Então, assim, vírgula é fundamental. Olha essa daqui também, ó. Tô vendendo meu filho, não usa mais valor R$ 150, entrego. Você também tá vendendo o filho. O bom que teve 11 curtidas, 39 comentários. Bazar feminino. Tô vendendo meu filho, não usa mais valor R$ 150, entrego. Basicamente, eu acho que ou ela tá vendendo o menino, realmente, o Enzo, mas deveria ser, tô vendendo. Meu filho não usa mais. Mas no caso, mais, né? Valor R$ 150. Entrego. Poderia ser até um ponto aqui. Eu compro é nada, nem o menino, nem que eu estiver vendendo. Vamos lá. Então, vírgula. Como é que a gente entende o uso da vírgula? Uma coisa que a gente precisa trazer para dentro da gente, para a substância do nosso entendimento, o contexto do nosso entendimento, que vírgula tem tudo a ver com ordem natural, ou com ruptura da ordem natural. E o que é ordem natural? Sintaticamente falando, gramaticalmente falando, basicamente é isso aqui, ó. Sujeito, verbo, complementos verbais e circunstâncias. Isso aqui dá origem ao método sovaco. Sovaco mais seca, sovaco CC, certo? Quando eu tiver a ordem natural, que é essa, ó, vai marcar aqui, ordem natural. Eu tenho sujeito, verbo, complemento e circunstância, certo? Minha mãe comprou batatas ontem à noite. Minha mãe, sujeito, comprou, verbo, batatas, complemento do verbo, ontem à noite, circunstância de tempo, certo? Então, entendendo isso aqui, que na ordem natural eu não preciso de vírgulas, fica mais simples de entender quando que a vírgula é requisitada, é necessitada, tá bom? Então, você já memoriza o sovaco, aí o sovaco mais C, e olha só, lembra sempre, ordem direta, dispensa, vírgula. Então, nós temos aqui esse exemplo, ó. Os brasileiros solicitaram o auxílio emergencial na pandemia. Os brasileiros, sujeito, solicitaram, verbo, o auxílio emergencial, complemento, na pandemia, circunstância de tempo, certo? E aí, como eu estou na ordem natural, dispensa-se a vírgula. Mas olha quando eu desloco aqui a minha circunstância para o início, certo? Então aqui ela está no início, está no final, certo? A minha circunstância está no final. E nesse exemplo aqui, ela vai para o início. Então, em vez de os brasileiros solicitaram auxílio emergencial na pandemia, olha o que eu fiz. Na pandemia, vírgula, os brasileiros solicitaram o auxílio emergencial. Então, eu desloquei esse elemento aqui, na pandemia. Eu vou dizer uma coisa. A vírgula, nesse caso aqui, dessa circunstância, ela é facultativa. Por quê? Porque ela é considerada curta.
O que é uma circunstância, uma adjunto adverbial curto? É aquele que tem até duas palavras. Então, por exemplo, ah, na, na segunda, ou então ontem, ou então hoje, beleza? Na sociedade, isso tudo é considerado curto. Mas quando tem mais de duas palavras, isso já é considerado longo. Então, na semana passada, no século passado, durante o Brasil colônia, tudo isso é circunstância considerada longa. Mas a minha sugestão, coloca tanto na curta, quanto na média, quanto na longa. Então, ontem, vírgula, fui ao supermercado. Porque a ordem natural é, fui ao supermercado ontem. Então, quando eu jogo ontem para frente, eu estou deslocando, eu estou alterando o natural, certo? E aí, nesse caso, como eu desloquei a circunstância, eu vou grafar aí com vírgula. Um outro exemplo aqui, ó. Ordem natural. Os estudantes, sujeito, exigiram, verbo. Exigiram o quê? A liberação dos resultados. Aqui eu tenho dois complementos, viu, gente? Aqui eles exigiram a liberação dos resultados. Aqui eu tenho um complemento. Exigiram o quê? A liberação dos resultados. Exigiram a quem? Ao ministro. Então, aqui tem inclusive uma aula aqui sobre transitividade verbal. Você vai entender que isso aqui é um objeto direto e isso aqui é um objeto indireto. Tá? Mas vocês esperem ainda não. Lembrando, aqui eu tenho estudantes, sujeito, exigiram. Verbo, liberação dos resultados, complemento. Aí eu tenho durante a coletiva de imprensa. Isso aqui é uma circunstância de tempo. Quando? Durante a coletiva de imprensa, tá? E aí, ordem natural. Tá enorme, mas eu não preciso de vírgula. Vou inverter, vou pegar essa circunstância e vou deslocar lá para o início. Olha o que acontece. Durante a coletiva de imprensa, vírgula, que tirei do final, coloquei para o meio, para o início. Os estudantes, sujeito, exigiram a liberação dos resultados ao ministro, certo? Então, quando eu altero a ordem natural, eu vou ter que grafar com vírgulas, belezinha? Aí aqui trouxe 4 exemplos, tá? Aliás, um exemplo com 4 possibilidades. A gente tem aqui o primeiro na ordem natural. As meninas compraram livros no fim do mês passado. Eu tenho aqui as meninas. Quem são? Sujeito. Compraram. O que é isso? É o verbo. Compraram o quê? Livros. É o complemento. Aí, olha só. O que vem depois é uma circunstância de tempo. Quando elas compraram? No fim do mês. No fim do mês passado. Certo? Então, aqui não precisa de vírgula. Aqui é a ordem natural. Aí eu posso só deslocar aquela minha circunstância para o início? Não, você pode deslocar para onde você quiser. Vou mudar aqui a cor. Olha só. As meninas, sujeito, né? Sujeito. Compraram, aqui, verbo. Aí eu desloquei, ó. Compraram no fim do mês passado, aqui eu tenho a circunstância de tempo. Compraram o quê? Livros. O que é isso aqui? É o complemento. Certo? Então, aqui, olha como eu alterei. Isso aqui, que era para ficar no final, eu trouxe para o meio. Então, em vez de as meninas compraram livros no fim do mês passado, as meninas compraram no fim do mês passado livros. Fica estranho? Fica. Você usa no dia a dia? Não. Mas é um exemplo. Uma outra possibilidade aqui, olha só. As meninas, muda a coisinha. As meninas, sujeito, no fim do mês passado, então, como eu desloquei, ó, as meninas, vírgula, no fim do mês passado, compraram, o que é isso? Verbo, compraram o quê? Livros, complemento. Então, tudo está girando em torno dessa circunstância, beleza? Ainda tem mais outra, ó, que é aquela que a gente viu anteriormente. Deixa eu colocar de outra corzinha aqui, ó. Vermelhinho. No fim do mês passado, vírgula, as meninas, no caso sujeito, compraram, no caso verbo, livros, no caso complemento. Então, isso aqui, neste caso, opa, vou colocar aqui com essa cor mesmo. É a circunstância. Então, tudo vai girar em torno aí da circunstância. Essa circunstância pode dar ideia também de lugar. Deixa eu ver aqui. A população... Não, vamos lá. Os cidadãos usufruem plenamente de seus direitos no território europeu, né? Então, esse no território europeu dá uma ideia de quê? De circunstância de lugar. Então, se eu usar dessa ordem, tá tranquilo, não precisa de vírgula. Agora, se eu colocar no território europeu, vírgula, os cidadãos usufruem plenamente de seus direitos. Beleza? Então, vírgula, uma questão de lógica.